Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E hoje vocês vão entender muita coisa o que aconteceu. Então aí quando o Messias chegou, olhou para a testemunha do sul e falou assim, só sobrou você, né? Aí ele olhou para o Messias e falou, só eu mesmo. Aí ele falou, o Messias responde para a testemunha do sul, você sabe que o que sobrou para você é o confins da terra, né? Aí a testemunha do sul falou, já sei, irmão. Aí o Messias começou, então vamos. Aí o Messias chamou e falou, então vamos que eu quero mostrar algumas coisas para você. Aí o Messias chamando a testemunha do sul, falou assim, você vai para o confim da terra, né? O último lugar, o lugar mais longe da terra. Onde, quando chegar a verdade no confins da terra, é porque o fim está próximo. Não tem mais o que fazer. O fim está bem próximo. Então, quando o Messias falou, então vamos para o confins da terra. Aí o Messias começou a caminhar na frente. E aí o Messias caminhou uns 3, 4 passos à frente da testemunha do sul. E a testemunha do sul foi andando atrás dele. E aí o Messias parou, abaixou a cabeça e sorriu, aguardando o que ele já sabia o que ia acontecer. Quando a testemunha do sul perguntou, falou, irmão, por que confins da terra? Aí ele o Messias olhou para ele e sorriu e falou assim, você sabe, mas eu sei o que você está querendo fazer. Você está querendo mostrar para os nossos irmãos que não sabem. Aí o Messias falou, eu sei o que você quer fazer, você quer mostrar para os nossos irmãos que não conhecem o plano de resgate, como que foi esse plano, Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Aí o Messias, olhando para a testemunha do sul, disse, então vá até nossos irmãos e diga para eles nessas palavras, como a gente calculou para chamar o último continente, o sul, de confins da terra. Aí o Messias falou assim para a testemunha, vai e diga para eles assim, como que foi calculado? O Oriente, vocês sabem, o Messias falando para a testemunha, vocês sabem que o Oriente é o início de tudo. É onde está o Jardim do Éden. É onde estava Adão e Eva. Isso significa que é o início de tudo. Foi ali o começo de tudo. Depois veio o Ocidente, hoje conhecido como a Europa. É longe do Jardim do Éden? Não é tão, mas dá para ir a cavalo, dá para ir de barco, é perto, não é tão longe. Do Jardim do Éden, no Oriente, até o Ocidente, é perto, dá para ir a cavalo, naquela época. Hoje dá para ir de avião, estou falando daquela época. Estou falando daquela época. Dava para ir de cavalo, eles conseguiam caminhar de cavalo, de barco. O Oriente até o Ocidente não é tão longe. O Norte, se você sair do Ocidente com divisa com o Oriente, você pode ir hoje, meus irmãos, hoje, não naquela época, hoje, pela Rússia você consegue atravessar para o norte. Hoje vocês conhecem como Alasca. No verão dá para atravessar. De barco é perto, não é tão longe. Então, do Jardim do Éden, Oriente, até o Ocidente, Roma, ou Londínio, Bretânia, que é a terra de Azazel e de Elias, Ismael, não é tão longe. Do Jardim do Éden até o Oriente, do Oriente até o Ocidente, que é o Jardim do Éden, é perto. O Ocidente até o Oriente é perto, dá para ir a cavalo naquela época. E se você sai do Jardim do Éden para ir para o norte, hoje, pelo mapa de hoje, você sobe pela Rússia, atravessa pelo Alasca, no verão consegue atravessar. Pouquinhas horas de barco, você atravessa, você está no Alasca, América do Norte. Agora, para a América do Sul, por isso que chama confins da Terra. Para ir para a América do Sul, você tem que atravessar o Oriente, atravessar o Ocidente, e do Ocidente até o Sul, existe um mar, que praticamente naquela época era muito difícil
de atravessar. Sair do Ocidente para o Sul é muito difícil, a distância era muito longa. Então, por isso que nós chamamos o Sul, América do Sul, hoje, de confins da Terra. Porque da América do Sul, terra de Paulo, até o Ocidente, e depois até o Oriente, onde está o Jardim do Éden, é o lugar mais distante da Terra. Jardim do Éden até o Ocidente. Até o Sul, que hoje é a América do Sul, a terra de Paulo, onde Azazel escolheu o seu lugar para montar o seu segundo trono. Primeiro Roma, e o segundo, Roma, terra de Pedro, e o segundo, terra de Paulo. Primeiro apóstolo e último apóstolo. Na cabeça do doido de Azazel. Ele é meio maluco, ele faz essas coisas mesmo. Então, meus irmãos, esse foi o plano que o nosso pai fez e o Messias fez. O Jardim do Éden, até o Ocidente, não é tão longe. Então, dá para ir de cavalo, até a América do Norte, subindo por Alasca, por ali pela Rússia, atravessando pela Rússia. No verão, naquela época, no verão, dava para atravessar. Então, o norte não é tão longe. Se você fazer Jardim do Éden, norte, e depois descer pelo norte para o sul, é mais longe ainda. Então, por isso que a América do Sul, hoje, América do Sul, terra de Paulo, região, é considerado o confins da terra. E o Messias ainda fez uma profecia. Quando a palavra dele chegasse nesses lugares, no confins da terra, hoje vocês sabem que é a terra de Paulo, América do Sul, o fim está próximo. Então, meus irmãos, essa parte, eu espero que os irmãos tenham entendido como que foi calculado, por que a América do Sul chama confins da terra. Porque o lugar mais longe do Jardim do Éden é a América do Sul, a terra de Paulo. Claro, pode ser um pouco para baixo, mas por que foi escolhida a terra de Paulo? Porque a terra de Paulo foi escolhida por Azazel para criar o seu segundo trono, mas vocês vão saber daqui a pouquinho como que foi tudo isso. Então, meus irmãos, aí depois que o Messias explicou isso, o Messias pegou a testemunha do Sul e disse: vamos que eu tenho algumas coisas para mostrar para você que é importante. Da mesma forma que eu mostrei para os 154 mil selados, para a testemunha do Norte, agora eu vou mostrar para você da testemunha do Sul. Então o Messias pegou, chamou o irmão, e eles desceram na terra. O Messias e a testemunha do Sul. E eles sentaram numa grande montanha, na terra de Paulo, uma grande montanha. Eles se sentaram ali, os dois. E o Messias disse para ele, falou, irmão, os dois sentados nessa montanha, vendo a grande cidade de Paulo. Dessa montanha dava para ver toda a cidade. Tudo que foi construído. E o pessoal continuou a construir as construções, os prédios, dava para ver tudo. Isso faz um tempo atrás. Não muito tempo, mas um tempo atrás. Porque está quase no final dos 2 dias que o Messias prometeu que voltaria. Um pouco antes. Então ele sentou nessa grande montanha, o Messias e a testemunha Sul. E eles ficaram olhando para a grande cidade. Aí o Messias perguntou para ele, falou assim, irmão, me diga o que você vê para a testemunha do Sul. E a testemunha do Sul olhou. Não se esqueça que eles estavam em corpos de anjo. Tanto o Messias como a testemunha Sul. Eles não estavam em carne e sangue ainda. Aqui na terra, não. Eles estavam no céu, desceram aqui, e o Messias estava mostrando para ele tudo o que ia acontecer. E aí o Messias falou, irmão, olha para a grande cidade de Paulo e me diga o que você vê. Aí eles sentados no topo da montanha, os dois, uma montanha bem alta, que dá para ver toda São Paulo, a terra de Paulo. Dá para ver toda São Paulo, a terra de Paulo. E aí ele disse para o Messias, a testemunha do Sul disse para o Messias, eu estou vendo um rio cortando a cidade, estou vendo os prédios lá no fundo, construção para aquele lado, o pessoal não parando de trabalhar, construindo, a cidade estava crescendo muito, a terra de Paulo. E ele vê aquele monte de prédio, o rio cortando a cidade. E aí o Messias perguntou para ele, tá vendo mais alguma coisa? Aí ele olhava e não via. E os dois sentados, olhando para a cidade. Na montanha, olhando para a cidade. Aí, depois de um tempinho, a testemunha do Sul levantou. Se levantou e ficou olhando para a cidade para ver se achava alguma coisa, que o Messias queria mostrar alguma coisa para ele. Só que ele não via nada. Ele via a grande cidade, o rio cortando, as avenidas, bem movimentadas, mas ele estava olhando para lá, para a terra de Paulo, para a grande cidade.
Aí ele estava olhando para a grande cidade, mas aí ele fez uma coisa que inesperada. Ele virou de costas. Na hora que ele vira de costas para a terra de Paulo, o Messias dá um sorriso, e aí ele olhando para sentido interior, ele estava olhando para sentido centro, terra de Paulo, capital, e ele começou a olhar para trás, ele virou de costas e virou para trás. E aí ele olhando, ele viu umas luzinhas. Aí ele viu uma estrada, uma rodovia, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. Ele viu uma rodovia, uma estrada, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. E ele viu, aí no final ali, que os anjos têm uma visão muito grande, eles conseguem ver longe. E ele começou a focar a visão dele naquela rodovia, e tinha mais 2 ou 3 do lado. Mas no final daquela rodovia ele via 100 quilômetros, umas luzinhas piscando, umas luzinhas acesas nas montanhas, bem longe. Aí ele olhava. Aí quanto mais ele focava, mais longe ele ia 100, 200, 300, 400 quilômetros, 500. E ele ia olhando, focando naquela rodovia e nas outras também. E ele via várias luzinhas acesas, bem longe. Aí ele olhou, aí ele voltou, virou para a grande cidade também. Ele ficou de frente para a cidade de Paulo. Aí ele olhou e falou, irmão, para a cidade de Paulo eu não estou vendo nada. Mas quando eu viro de costa, sentido interior, eu vejo aquelas luzinhas. Aí o Messias se levantou, olhou para ele e falou assim, foi rápido, hein? Aquelas luzinhas são seus irmãos que estão aqui na América do Sul. Aí ele olhou e falou assim, quem? Os 36 mil, dos 144 mil soldados, eles já estão aqui. Essas luzinhas que você vê nas montanhas, são eles que já estão lá. Em breve eles vão nascer da barriga de uma mulher e já vão estar naquela região preparando para o resgate. Aí ele olhou e falou assim, mas é mesmo? Todos eles já estão aqui na região? Todos. Por isso que vocês vieram por último. Agora você está vendo onde eles estão. No final das rodovias, das estradas, esses lugares, assim, aquelas montanhas, as luzinhas estão lá. São eles, todos lá. Aí ele olhou para o Messias e falou assim, então quer dizer que eles já estão tudo aqui? Ele falou, já estão. Já eles vão nascer da barriga de uma mulher. Aí ele falou, então, aqui na terra de Paulo, no sul, no confins da terra, os 36 mil soldados já estão aqui? Ele falou, já estão aqui. Aí o Messias olhou para ele e falou assim, mas isso ainda não é nada, eu quero mostrar outra coisa para você.